Bom, nessa aula aqui você vai aprender como utilizar o pullback para você ter grandes rentabilidades no mercado financeiro. Rentabilidades essas acima de 10, 15, 20, 30% operando de forma assertiva. Então fica até o final que você vai descobrir como ter essas melhores entradas no gráfico diário, no gráfico semanal das principais ações na Bolsa de Valores para você ter alta rentabilidade. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade da Prática e da Fórmula do Swing Trade. E por falar da Fórmula do Swing Trade, se inscreva para a Fórmula do Swing Trade gratuitamente. As aulas serão do dia 3 ao dia 7 de agosto. E para você não perder essas aulas gratuitas, é só se inscrever na descrição desse vídeo ou no comentário que estiver aparecendo aqui embaixo, ou até mesmo se você estiver vendo no Instagram esse vídeo, tem o link na bio, tá? Então não pode perder que essas aulas são totalmente gratuitas para você ter, enfim, alta rentabilidade no mercado financeiro. E se você estiver vendo esse vídeo posteriormente, você pode participar da Fórmula do Swing Trade novamente, não tem uma previsão de quando vai ser, porém basta você se inscrever aqui na lista de espera que também está na descrição desse vídeo, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre um movimento de força no mercado financeiro. Esse movimento de força é o que forma a tendência, tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa. E por que isso é muito importante? Você sempre vai aproveitar a tendência para ter lucro na bolsa, né? Você não vai operar, não vai comprar uma ação que não está subindo, ou você vai operar vendido em um ativo, seja no mercado americano, seja no mercado de ações no Brasil, seja no mercado de moedas digitais, você não vai operar um ativo que está em queda comprando esse ativo. Pelo contrário, você consegue entrar vendido nesse ativo. Aí tem vídeos meus aqui no canal explicando como você consegue operar vendido nos ativos, tanto em qualquer mercado, né? Mercado brasileiro, mercado americano, mercado de moedas digitais. Porém, no vídeo de hoje você vai aprender como operar a favor de um movimento de força no mercado. E esse movimento de força é um movimento de pullback. O movimento de pullback é o movimento mais lucrativo que pode ter no mercado financeiro. É esse movimento de pullback que você consegue entrar na operação, você consegue identificar um exato ponto para comprar e vender um ativo na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, e é dentro desse pullback que você consegue também comprar ações, consegue comprar ativos mais baratos para vender esses ativos mais caros e assim ter lucro no mercado financeiro. E é também nesse movimento de pullback que, mesmo que você esteja iniciando no mercado, são estratégias muito mais fáceis para você está operando. Até mesmo os mais avançados, eu hoje em dia, depois de 7 anos de mercado financeiro, eu utilizo somente pullback em 100% das minhas operações. Por que isso? Porque é o movimento mais lucrativo da Bolsa de Valores. O pullback ele é uma estratégia para iniciante, é uma estratégia para um trader avançado, é uma estratégia até mesmo para ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores. É com esse pullback que você vai ter lucro no mercado financeiro. Sem pullback você não consegue operar na bolsa, você precisa do pullback. E como que você identifica esse movimento de pullback? Esse movimento de pullback é identificado através do gráfico. Quando você abre o gráfico da sua ação, abre o gráfico do ativo que você estiver operando, principalmente na modalidade Swing Trade, porque é a modalidade mais lucrativa no mercado financeiro, é a modalidade em que você consegue identificar muito mais fácil a tendência e identificar muito mais fácil um movimento para entrar e sair de uma operação, né? E consegue também muito mais facilmente ter alta rentabilidade na bolsa. E como o intuito aqui no canal é sempre você ter rentabilidades acima de 10% por operação, esse movimento de pullback você consegue aproveitar grandes tendências no mercado financeiro, inclusive no Swing Trade, porque no Swing Trade você consegue ter uma entrada muito mais fácil, mesmo se você estiver iniciando no mercado. Quando você abrir o gráfico de uma ação e principalmente você colocar gráfico diário, por exemplo, desse ativo, da ação que você estiver operando, você vai ver também, dentro desse gráfico diário, você consegue ter grandes movimentos, muito mais claros movimentos de pullback, e com isso você consegue aproveitar grandes tendências, inclusive no gráfico diário. Por que no gráfico diário, Arion? O que é o Swing Trade? É você comprar um ativo hoje e vender esse ativo mais caro, né? Ou operar vendido no ativo. Você consegue entrar vendido e recompra esse ativo mais embaixo e você consegue ganhar com a variação desse preço. E no gráfico diário você tem uma variação de preço excelente, variação acima de 10%, 15%, 20% em uma única operação. E no Swing Trade você consegue aproveitar para operar vários ativos ao mesmo tempo, sem você precisar ficar o dia inteiro
analisando o gráfico. Te dei aqui uma série de motivos para você operar o swing trade. Agora você só não ganha dinheiro no mercado financeiro porque você não quer, né? Porque também vídeo aqui no canal tem mais de 600 aulas para você aprender aqui no canal como operar na modalidade swing trade, como você enfim conseguir ter grandes lucros na modalidade swing trade. E principalmente em um ambiente fechado, que eu vou fazer agora, a fórmula da alta rentabilidade. Então participe da fórmula da alta rentabilidade, que é muito importante. Lá você vai encontrar pessoas com o mesmo objetivo que você e tirar dúvidas ao vivo comigo. Então você não pode perder, é só se inscrever na descrição desse vídeo. Então nesse movimento de pullback, você tem inúmeras vantagens para operar ele. Comprar ativos mais baratos para vender mais caros, uma entrada muito mais fácil, e quando esse movimento de pullback ele acontece num gráfico diário, quer dizer que a tendência da ação, a tendência do ativo que você estiver operando, diz para você que aquela tendência vai continuar. A probabilidade é que aquela tendência de alta ou tendência de baixa vai continuar, né? Se for um pullback com topos e fundos ascendentes, que é topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, você tem uma alta rentabilidade, aproveitando essa tendência, principalmente no gráfico diário. Já quando acontece um pullback descendente, que é topos e fundos mais baixos que topos e fundos anteriores, você consegue também ter uma alta rentabilidade aproveitando a tendência de baixa desse ativo. Arion, mas e quando o ativo está lateralizado? O preço da ação está lateral. Você tem pequena variação ali, o preço do ativo não sobe e nem desce. Você não opera. É simples assim. O maior lucro que o trader pode ter é operar a tendência da ação aproveitando esses pullbacks. Agora vamos para o gráfico, eu vou mostrar melhor como que você opera esses pullbacks, como que esse pullback consegue mostrar para você o melhor ponto de compra e o melhor ponto de venda, principalmente na modalidade swing trade. Bom, para quem começou agora, chegou agora, esse é o primeiro vídeo aqui no canal, a primeira aula, vou explicar mais ou menos como funciona o pullback de uma forma muito mais básica, porém tem aula mais profunda aqui sobre pullbacks e como fazer operações, o pullback mais aprofundadamente. Então, aproveita essa aula aqui, depois já passa uma próxima aula que tem as estratégias ali no canal, no link na descrição desse vídeo, tem alguns links aqui sobre as aulas para iniciantes. Eu vou explicar aqui para você agora como é a melhor forma de entrar no pullback para você ter esses lucros do mercado financeiro. Como é que é formado o pullback? O pullback ele forma a tendência de alta e a tendência de baixa, né? Então, o pullback é um movimento de impulsão, né? Há uma demanda compradora grande, logo depois tem uma pequena retração, que é uma pequena demanda vendedora, ou essa demanda aqui, que foi a demanda compradora, simplesmente resolveu que agora é hora de devolver esse lucro. Não devolver o lucro, mas desfazer de algumas operações para colocar o lucro no bolso. Então, esse movimento aqui de retração é somente uma retração feita pelos grandes traders, pelos investidores do mercado financeiro, aproveitando para se desfazer de alguns papéis para botar um pouco do lucro no bolso, né? Ou seja, compra a ação aqui, vende a ação aqui e aqui os traders se desfazendo um pouco do papel, e essa parte aqui é simplesmente o lucro dos traders, tá? As pessoas ganharam com essa variação aqui. Esse aqui é só um movimento, pequeno movimento, importante movimento também de retração no mercado. Sem esse movimento de retração no mercado, o mercado não sobe direto, ou a ação que você estiver operando também não vai descer direto. Então esse pequeno movimento aqui de retração é extremamente importante para o mercado continuar sua tendência de alta ou tendência de baixa. Nesse caso aqui, uma tendência de alta, porque o preço do ativo logo depois há uma forte demanda compradora novamente. Então, com esse preço aqui, fazendo essa impulsão, retração e impulsão, está dizendo o quê? Está dizendo que o preço do ativo vai continuar para uma tendência de alta, principalmente fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, enquanto o preço do ativo estiver fazendo esses topos e fundos ascendentes, para uma tendência de alta, né? O ascendente é um topo mais alto que o topo anterior, e principalmente quando o preço da ação ele rompe o topo anterior, fazendo grandes movimentos, importantes movimentos de força. Esse movimento aqui é um movimento de força no mercado financeiro. Cada pullback desse aqui, principalmente em tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário, quanto maior o tempo gráfico e formar esse tipo de movimento, maior é a força que o mercado financeiro está dando para a tendência de alta. Tá? Agora não adianta você vir aqui no gráfico de 5 minutos e fazer um movimento aqui no gráfico de 5 minutos. Isso daqui não está dizendo que a tendência principal do ativo está acontecendo.
né? O que diz para você que a principal tendência no ativo está acontecendo é quando o preço da ação faz esse movimento aqui no gráfico diário e gráfico semanal. Gráfico de 60 minutos é muito importante também esse movimento, porém o gráfico de 60 minutos ele diz para você que tem um ponto de compra e um ponto de venda dentro de um gráfico diário. Por exemplo, aqui temos um gráfico diário no preço da ação. Vou botar aqui diário. Pronto. No gráfico diário, temos esse grande movimento aqui. Vamos supor que você perdeu essa entrada no trade. Era para você entrar nesse rompimento. E simplesmente, se abrir o gráfico, o preço do ativo está subindo. Continua subindo aqui. Quando você vai para o gráfico de 60 minutos, desenhar aqui 60 minutos. Pronto. No gráfico de 60 minutos, você pode identificar que o preço do ativo nessa tendência aqui, nessa impulsão de alta, ele vai estar fazendo um movimento fractal. No gráfico de 60 minutos vai ter um monte de pullbacks ali ascendente, né? Então, no gráfico de 60 minutos você consegue fazer uma entrada, um ajuste fino nessa sua entrada. Você consegue entrar no preço da ação, comprar mais barato, aproveitando essa impulsão de alta, né? Mas não é o gráfico de 60 minutos que vai indicar para você que tem uma grande tendência de alta. Pelo contrário, é o gráfico diário que vai identificar para você que existe uma grande tendência de alta. Bom, então isso daqui é o pullback para a tendência de alta. Pullback para a tendência de baixa, a mesma coisa, tá? Faz esse movimento aqui. Topo e fundo descendente. Uma entrada muito mais assertiva é no rompimento no gráfico diário. Pronto, aqui você consegue operar também com a queda desse ativo. E por que o gráfico diário, Arion? É porque o gráfico diário ele te dá uma grande tendência e essa grande tendência te dá uma rentabilidade. Muitas vezes a probabilidade é que te dê uma rentabilidade superior a 10% por operação no swing trade, aproveitando o pullback para ter essa alta rentabilidade. Então, com um pullback no gráfico diário, a sua rentabilidade está na palma da mão, para você ganhar dinheiro no mercado financeiro de forma muito mais assertiva e de forma muito mais lucrativa, está no gráfico diário com esse pullback, tá? Agora aqui no gráfico, quando eu pego o gráfico de um ativo, por exemplo, o gráfico da Petrobras, é um ativo em que você consegue identificar no gráfico diário, você pode ver aqui em cima, gráfico diário no preço da ação, né? Gráfico diário. Então, aqui no gráfico diário, você consegue verificar que cada candle desses aqui, cada candle vermelho, ele forma estruturas, e essas estruturas é o pullback, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Arion, mas qual são? Tem candle aí que é candle de reversão, tem candle que é de impulsão, quais são os nomes desses candles? Aprende uma coisa, você não tem que aprender decorar nome de cada candle, até porque cada candle no gráfico das ações, no gráfico de qualquer ativo, no gráfico do mercado financeiro, ele tem mais de 2.000 ativos para você, aliás, são mais de 2.000 nomes para você decorando. Você precisa decorar tudo isso? Não. O que você tem que fazer é aprender como que forma a estrutura no gráfico. São essas estruturas aqui no mercado financeiro, através da análise gráfica, que você vai identificar que é uma tendência de alta ou tendência de baixa. Por exemplo, preço do ativo fazendo esse movimento aqui, tendência de alta nesse período aqui. Preço do ativo fazendo esse movimento descendente, tendência de baixa nesse período aqui. E agora, o preço do ativo está fazendo esse movimento aqui. Que movimento é esse? De impulsão, retração e impulsão, ou seja, um movimento para uma tendência de alta. E principalmente quando o preço do ativo ele rompe resistências como essas aqui. No gráfico diário está dizendo que a impulsão desse ativo, a impulsão dessa operação aqui é que ele vai romper, ele já rompeu esse topo, já rompeu esse topo, já rompeu esse topo. Então, o próximo movimento dele previsto é chegar até esse topo aqui. Quando ele bater nesse topo aqui, provavelmente ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ele vai fazer um movimento ele vai passar para esse topo aqui, tirar a setinha daqui. Então, o preço do ativo ele vai romper, né? A previsão é que ele rompa. Logo depois ele vai fazer um outro movimento. Esse outro movimento é o rompimento, retração e impulsão novamente. Então, o preço do ativo, toda vez que ele romper uma resistência para uma tendência de alta no caso, ele precisa recuar e depois voltar a subir. Nenhum ativo no mercado financeiro, nenhuma ação no mercado financeiro
não vai respeitar o pullback. Todo ativo, toda a tendência, ele, depois de um forte movimento de alta ou forte movimento de baixa, ele vai fazer pullbacks após o rompimento. Tá? Sempre, sempre. Ele pode até romper uma linha, subir direto, mas em algum momento ele vai tentar recuar para fazer um pullback. Nenhuma ação, nenhum ativo sobe direto sem esse pullback, tá? Lógico que no gráfico diário do preço da ação, você vai encontrar com muito mais facilidade essas ações. Agora, se você pega num gráfico semanal, por exemplo, pegar aqui o gráfico semanal dessa mesma ação, você vai ver que os movimentos, além de ser muito mais claros, são muito mais esticados. Por exemplo, preço do ativo aqui. Esse aqui é o gráfico semanal. Pode ver aqui em cima que é o gráfico semanal do preço da ação. Nesse movimento aqui, ó, de impulsão e retração, você vai ver que é um movimento muito mais esticado e muito mais claro. Com isso, o stop ele é um pouco mais alto, né? O stop ele se torna um pouco mais alto. Por isso que a melhor entrada é no gráfico diário. O gráfico semanal ele serve para você identificar a tendência do ativo com muito mais facilidade. E esse esticamento no gráfico semanal mostra para você que a tendência do ativo é mais clara e que você consegue ter uma rentabilidade muito grande, como por exemplo essa aqui que nós operamos no final do ano passado, que tivemos quase 50% de ganho em uma operação, somente em uma operação. E como foi feito isso? Aproveitando o pullback, aproveitando esse movimento de força no gráfico dos ativos, tá? Isso daqui não é exclusivo somente dessa ação, isso aqui não é exclusivo somente desse ativo. O pullback ele acontece em todas as ações, em todos os ativos, principalmente os ativos, as ações que têm liquidez e principalmente os ativos, as ações que têm a volatilidade. E no swing trade é muito mais fácil você encontrar esses ativos com liquidez e esses ativos com volatilidade, tá bom? Então, no swing trade, o principal movimento para você trabalhar é o movimento de força no gráfico, que é esse movimento de pullback que acontece toda hora. Agora, se você vir aqui em outra ação, outro ativo, por exemplo, Magalu, que tá todo mundo querendo saber sobre Magalu, você vai ter ponto de compra, ponto de venda. Lembra que eu falei sobre no gráfico semanal você vê um ativo muito mais esticado? Aqui, ó. Preço do ativo extremamente esticado, fazendo um movimento aqui de impulsão novamente para a tendência de queda. E o pior de tudo, há pessoas comprando essa ação achando que um momento vai reverter a qualquer momento. Para você operar comprado depois de uma tendência de baixa, você precisa esperar um movimento de reversão no mercado. E esse movimento de reversão de mercado pode acontecer com um pullback bem clássico, também é chamado de pivô de alta e pivô de baixa. Por exemplo, preço do ativo, deixa eu só tirar o gráfico do meio para você poder ver melhor. Ó, preço do ativo está caindo, 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 caindo. Logo depois ele pode encontrar um fundo. E depois desse fundo ele vai mostrar para você um dos pullbacks mais importantes, que ele vai ter uma retração depois dessa forte tendência de queda. Logo depois ele vai querer fazer esse movimento aqui, ó, de recuperação para a tendência de alta. Isso daqui é um pullback de reversão, é um pivô para a tendência de alta, tá? Ou seja, o preço do ativo ele rompe esse topo anterior e esse fundo aqui ele é mais alto que esse fundo aqui. Então isso aqui é um sinal clássico de reversão de mercado e esse pullback no gráfico diário, gráfico semanal é extremamente lucrativo no swing trade. Esse pullback é um pullback de extremo valor na bolsa de valores. Ariel, e como que eu devo operar o pullback? Exatamente assim. Impulsão, retração, impulsão. Quando que você vai esperar o pullback, um momento de entrada no gráfico diário do ativo? Você pode agendar a sua compra esperando um rompimento. E se esse rompimento acontecer com o candle de força, excelente. Ou você pode até mesmo fazer esse movimento no gráfico semanal do preço do ativo. Principalmente no gráfico semanal, que tem um movimento de força muito maior do que no gráfico diário e gráfico de 60 minutos. E também extremamente lucrativo e geralmente, na maior parte das vezes, esse pullback no gráfico semanal é um pullback em que vai te dar uma extrema vantagem, porque você vai identificar o melhor preço para comprar com muito mais facilidade, a probabilidade vai estar ao seu favor e o lucro nessa operação é superior a 10%.
depois de uma forte tendência, durante uma forte tendência de alta acontece esses pullbacks, geralmente, a maior parte das vezes, o pullback no gráfico semanal ele vai te dar um lucro acima de 10% por operação no mercado financeiro. Tá? É por isso que você deve operar ele. Tá? Simplesmente por isso, que você vai lucrar com muito mais facilidade. E o melhor, você não vai precisar passar o dia inteiro analisando o gráfico. Por quê? Porque se um pullback desse aqui está se formando no gráfico diário, você vem aqui na boleta de compra, ó, pronto, já agenda a compra da sua operação. Stop pode ser abaixo da estrutura. Alvo acima de 10%. Tem vídeo meu aqui no canal ensinando você a traçar alvos com esses pullbacks com Fibonacci. É de extremo valor, é uma aula aí de ouro para você. Aula, inclusive, que os alunos da Fórmula do Swing Trade pagaram para ter, tá? E que você está tendo aqui de graça. Lógico que lá na Fórmula do Swing Trade você tem uma forma muito mais aprofundado, mas só com o que eu estou dando ali para você já é extremamente lucrativo e vale a pena você operar, tá? Já vale a pena para você ganhar dinheiro aí no mercado financeiro. Agora, se você quiser ganhar muito mais, aí tem que ser aluno da Fórmula do Swing Trade, porque lá tem um conteúdo muito mais aprofundado, conteúdo de ouro lá, realmente em que eu consigo dar uma atenção muito mais especial aos alunos da Fórmula, né? Já que eles conseguem tirar dúvidas comigo e tudo mais. Então, vamos lá. Nesse pullback aqui no gráfico semanal, a única diferença dele para o pullback no gráfico diário, o gráfico diário do preço do ativo, é que no pullback semanal é muito mais fácil ter rentabilidade acima de 10%. Só que no gráfico diário você consegue o melhor ponto para comprar e o melhor ponto para vender esses ativos. Agora, por exemplo, como eu mostrei aqui para você na Magazine, se eu pegar aqui o ativo na Magazine, eu venho aqui, ó, pronto, na Magazine, essa ação aqui, nesse ativo. Não estou dizendo que é para você comprar ou vender a ação agora, tá? Não acho que é uma recomendação de compra ou venda. Estou ensinando você aqui a pescar, não estou te dando peixe não. Quero que você aprenda a operar no mercado financeiro de forma muito mais assertiva e por conta própria, sem depender de ninguém. Então, nesse pullback aqui, está dizendo para mim que é uma tendência de baixa, correto? Isso no gráfico semanal, que o gráfico está esticado. Agora, se você vem aqui no gráfico diário da ação, você vai ver que tem movimentos também esticados, porém, você consegue identificar que há pullbacks, né? Há pullbacks no preço do ativo. Por exemplo, ó, pullback, 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 pullback. Ou seja, várias entradas para você estar operando. Em nenhum momento aqui está dizendo que é para você comprar o preço é para você comprar a ação. Por quê? Está fazendo pullbacks descendentes. Ou seja, pullback mais baixo que o pullback anterior, topo mais baixo que o topo anterior, topo mais baixo que o topo anterior, e assim por diante. Enquanto estiver formando esse padrão de pullback, não é para você fazer nada, né? Ao contrário de quando nós operamos lá no ano passado, nesse ativo, em que nós identificamos vários pullbacks e tivemos uma rentabilidade em um ano de 74% nesse ativo, aproveitando esses pullbacks. Ou seja, alta rentabilidade, quase que dobra o capital operando somente um ativo. E no swing trade a gente opera vários ativos ao mesmo tempo. Você consegue operar vários ativos ao mesmo tempo, mesmo começando com pouco dinheiro. E com isso você vai formando formando uma bola de neve, né? Você ganha dinheiro aqui, já aplica em uma outra operação ali, fazendo um gerenciamento de risco adequado e vai operando, e conforme você vai conseguindo, quanto mais lucro você vai tendo no mercado financeiro de forma assertiva como no swing trade, maior vai ficando essa bolinha de neve e você consegue diversificar cada vez mais. Então com isso você alavanca o seu capital de forma muito mais rápida, muito mais assertiva na bolsa de valores. Então eu mostrei aqui para você como que opera o pullback no gráfico diário, no gráfico semanal. Arião, isso aqui serve? Você pode estar perguntando agora, principalmente para quem faz operações de day trade ou faz operações em outros mercados, em operações de curtíssimo prazo aí que já aviso logo, operações de day trade é para quem tem muita experiência no mercado financeiro. Se você não tem experiência ainda nesse mercado, não é para você estar operando. É muito mais fácil você ganhar dinheiro no swing trade que no day trade. Então, se você não ganha dinheiro no mais fácil, não é no mais difícil que você vai ganhar agora. Então, concentre-se no mais fácil, concentre-se em como alavancar o seu capital no muito mais fácil. Aí depois, se você vê que tem alguma necessidade,
aí você vai para esse tipo de operação que é o day trade. Agora, enquanto isso, não vejo motivo, tá? Eu já passei por isso, como você pode estar iniciando agora no day trade, vi que não era um mercado tão assertivo assim quando eu iniciei. Depois que eu aprendi e fui para o swing trade, vi o quanto é muito mais fácil operar e ganhar dinheiro no swing trade, e principalmente não precisava que eu passasse de 9 da manhã até 5 da tarde esperando uma entrada em um ativo. Pelo contrário, no swing trade eu tenho muito mais entradas durante toda a semana, e uma vez na semana agendo essas entradas e pronto. Já tenho minha liberdade de rotina no mercado financeiro enquanto busco a liberdade financeira, que é o que você está buscando aqui agora. Então, no swing trade, trabalha com tempos gráficos maiores. E esses tempos gráficos maiores é o que te traz muito mais assertividade. E se você estiver operando como day trade ou está operando day trade, tudo bem, pode operar com day trade. Porém, é importante você saber que pullback no day trade não é tão assertivo. Pullback no M1, pullback no M5. Acontece, lógico, para o ativo ter a sua tendência ali, precisa desses pullbacks, precisam que esses rompimentos sejam assertivos, porém a assertividade não é tão grande assim, tá? Geralmente um pullback ali para não ter o seu rompimento falso, ou simplesmente para ele romper e voltar a cair de novo e depois subir e pegar seu stop ali, é muito mais fácil acontecer do que um pullback no gráfico semanal, em que se o preço do ativo, se ele romper um pullback, tentar voltar para cair, buscar os stops de todo mundo, ele precisa de uma força muito grande. Ele precisa de um volume financeiro que aconteceu muito grande, que aconteceu durante a semana, para ele conseguir pegar esse stop, né? Então, ele precisa de um volume financeiro muito maior em uma semana do que aconteceu praticamente no último mês para formar aquele pullback inteiro. Então, no swing trade é muito mais fácil você ganhar dinheiro aproveitando essa tendência, porque a assertividade é muito maior. E essa foi a nossa aula sobre pullback. Espero que você tenha gostado dessa aula. Curta esse vídeo e não esqueça de se inscrever, porque durante a semana tem várias aulas aqui no canal. E se você não está inscrito ainda na fórmula do swing trade, se inscreva, que é muito importante para você ter lucro no mercado financeiro. Te vejo na fórmula da alta rentabilidade e te vejo na nossa próxima aula. Até mais!